Olá, amigos. Quero compartilhar com vocês uma breve meditação na Palavra de Deus. O Senhor Jesus se dirigiu às margens do Rio Jordão a encontrar o profeta João Batista, que batizava o povo como demonstração de arrependimento de seus pecados. Embora o Senhor Jesus não tivesse pecado, a Bíblia diz que nele não se achou engano, não se achou dolo, porém, ele disse a João Batista: eu preciso dar o exemplo, preciso cumprir a justiça. Ele foi batizado e quando eles saíam das águas, se ouviu uma voz que bradou dos céus. Do trono da glória, o Deus Todo-Poderoso disse: este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. O Senhor Jesus não havia dado início ao seu ministério, que glorificou a Deus entre os homens. Ele ainda não havia dado visão a cegos, audição a surdos, voz a mudos. Ele ainda não havia purificado leprosos, dado movimento a paralíticos, libertado oprimidos por espíritos malignos, tampouco ressuscitado mortos. Ele iria começar a fazer milagres e maravilhas após 40 dias, depois de vencer a tentação de Satanás no deserto. Porém, mesmo antes de servir a Deus, mesmo antes de operar milagres e maravilhas, mesmo antes de se tornar uma celebridade, conhecido e seguido pelas multidões, servindo a Deus, Deus fez questão de deixar registrado: este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Eu entendo que Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos em favor dele ou da igreja. Deus não nos ama porque nós o servimos. Ele não precisa ser servido. Nós o servimos por sua permissão para o nosso crescimento e abençoar os nossos irmãos. Mas Deus é Senhor, é dono de todas as coisas, nos céus e na terra. Ele não precisa ser servido. E o amor de Deus por nós, o valor que nós temos diante de Deus, não está condicionado àquilo que nós fazemos em favor dele, aquilo que nós apresentamos no altar. Ele não nos ama porque nós o servimos, porque nós fazemos mil coisas, mas porque a essência dele é amor. E nós fomos gerados antes da fundação do mundo, como filhos e herdeiros de Deus. Deus nos ama, porque aos olhos de Deus nós somos filhos. Hoje habitamos em um vaso de barro, somos imperfeitos, sujeitos a falhas, mas após a última trombeta seremos glorificados
receberemos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, que jamais sofrerá o dano da segunda morte, que não conhecerá a enfermidade, que não estará sujeito às tentações e ao pecado. Será plenamente santo, como o Senhor Jesus. No início da minha caminhada de fé, durante os primeiros anos, eu tinha o desejo de servir a Deus, e ainda o tenho, mas a minha motivação era servir fazendo 1000 coisas, pregar em congressos aonde haviam multidões, ser usado para realizar milagres extraordinários, porque no meu entendimento eu pensava, se eu fizer muitas coisas, grandes coisas, se eu tiver muitos seguidores, pregar em grandes eventos, tiver um ministério bem sucedido diante dos homens, Deus vai me amar. Eu vou ser importante para Deus. Eu vou ser aceito. E o perigo de se pensar assim é que nós somos humanos, falhos e inconstantes. Ora nós estamos bem, ora nós estamos mal. O profeta Elias, por exemplo, venceu os profetas de Baal e poste ídolo, viu o fogo cair dos céus em resposta da sua oração, diante de toda a nação, diante do rei Acabe, e no outro dia ele fugiu e, depressivo, orou pedindo a morte. Então, se você se ver dessa maneira, você vai ter uma vida espiritual cheia de altos e baixos. Quando você orar, quando você ler as Escrituras, quando você jejuar, quando você estiver servindo a Deus, você vai se sentir amado. Mas quando você passar por um momento em que você não orou, você não jejuou, você não está servindo, você está desanimado por algum problema, quando você mais precisar da graça de Deus, da presença dele, você vai se sentir distante, você vai se sentir dispensável. Por quê? Porque na tua cabeça o teu valor se dá pelo que você faz. O mundo nos vê assim. As pessoas podem te valorizar por aquilo que você faz. Você já viu alguém a quem você serviu? Você era bem tratado, você era valorizado. Mas quando você deixa de servir, de ser útil, quando você discorda, você é desprezado. Você é deixado de lado, você perde o valor. Mas Deus não é assim. Deus não te ama porque você faz algo, porque você dá algo, colocando no altar. Ele nos preparou para servi-lo, para boas obras, mas para o nosso crescimento e edificação. É um privilégio servir, mas o amor dele, a nossa importância diante dele, não se dá por estas coisas. Você não precisa ficar rico, você não precisa ter um título, uma faculdade, um cargo eclesiástico. Se você tiver, glória a Deus. Mas você não precisa ter sucesso aos olhos do mundo, dos homens, para que Deus venha te ver como algo precioso. Para Deus, hoje, você é um filho precioso. O teu valor excede o valor de todas as riquezas desse mundo. Se pegar toda a prata
todo o ouro, todas as pedras preciosas, todo o dinheiro que existe nas nações da terra e colocar perante Deus e colocar você do lado. Para Deus, você tem mais valor. Então, se o mundo em algum momento te desprezar, não te der valor, saiba que existe um Deus que te ama. Para Ele, você é precioso, amado, aceito. Você é indispensável. Você é o Filho amado em quem Ele se compraz. Você é o templo do Espírito Santo, a morada do Altíssimo. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que essa reflexão fale ao teu coração, te atraia à presença de Deus e que você possa viver uma vida diária, desfrutando esse amor, essa comunhão gloriosa. Deixo o meu abraço, peço ajude o nosso canal se inscrevendo, comentando, compartilhando, deixando o seu like, porque isso torna o vídeo com maior alcance. Um grande abraço.